Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Leisa e eu vim para mais uma contação de história. E a história de hoje está cheia de aprendizado para a nossa vida. Então, pega a sua Bíblia e abre lá em Segundo Livro de Reis, capítulo 6. Antigamente, havia dois países vizinhos, cujos nomes eram Israel e Síria. O rei de Israel se chamava Jorão e o rei da Síria se chamava Ben-Hadad. Esse rei, o Ben-Hadad, levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria, que era a capital de Israel. Por causa desse ataque, o povo começou a sofrer com a falta de alimento e a padecer de fome. Para você ter uma ideia, uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. O rei de Israel, Jorão, ficou furioso com essa situação e culpou o profeta Eliseu pela fome na cidade. E ele disse: "Que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate." Assim, o rei mandou um mensageiro buscar Eliseu para poder executar o seu plano. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: "Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que entrem. O próprio rei virá logo depois dele." O rei chegou na casa de Eliseu furioso e falou para ele: "Você não está vendo o nosso povo passar fome? Foi Deus quem mandou isso para a nossa terra. E agora, o que a gente vai fazer? Faz alguma coisa." Então Eliseu respondeu para o rei: "Rei, escute o que Deus diz. Amanhã, nesse mesmo horário, você vai poder comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata." Mas o ajudante pessoal do rei duvidou das palavras de Eliseu e disse: "Hahaha, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer." Depois de ouvir isso, Eliseu virou para ele e disse: "Bom, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer." Enquanto isso, lá na porta da cidade, havia 4 homens que sofriam de doença de pele. Esses homens ficavam para fora da cidade porque era proibido que pessoas com essa doença ficassem dentro da cidade para não contaminar as outras pessoas. Esses 4 começaram a conversar e disseram uns aos outros: "Olha, por que a gente não vai lá no acampamento dos sírios e tenta ver se a gente acha alguma coisa? Se a gente for lá e eles matarem a gente, não vai dar nada, porque ou a gente morre lá ou a gente vai morrer aqui de fome. O que vocês acham?" E todos eles concordaram de ir até o acampamento dos sírios. Assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém. Estava tudo vazio e quieto. Isso porque Deus fez com que o exército dos sírios ouvisse um barulho de cavalo, barulho de gente andando, barulho de armas e exército. Então eles acharam que o povo de Israel tinha conseguido mais gente para lutar contra eles e que eles iam perder. Então, com medo, eles saíram correndo e abandonaram tudo. Deixaram suas barracas, suas comidas, suas joias e saíram fugidos. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram prata, ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí eles voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Enquanto eles estavam fazendo isso, eles pararam e disseram uns aos outros:
Nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Os 4 homens correram para o palácio, contaram para o guarda do portão, que contou para o ajudante do rei, que saiu correndo para acordar o rei no meio da noite para contar para ele tudo aquilo que tinha acontecido. Assim, o rei se despertou, colocou-se em pé rapidinho e tomou uma decisão. O rei, muito desconfiado dessa boa notícia, começou a dizer: Olha, eu estou meio preocupado com isso. Estou achando que isso é um grande plano dos sírios para nos matar. Vai ver que quando a gente chegar lá no acampamento, eles vão estar todos de tocaia, esperando a gente se entreter com as coisas, para de repente dar o bote. E aí todos nós seremos mortos. Mas depois que o rei disse isso, um oficial que estava ao lado dele disse: Senhor, todos nós estamos aqui padecendo de fome. Uma hora ou outra, todos nós vamos morrer. Por que o Senhor não manda 4 cavaleiros até lá para verificar se a história é verdadeira? O rei pensou e aceitou. Assim, os homens foram até o Rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então eles voltaram, contaram ao rei e disseram que tudo aquilo que os 4 homens tinham dito era verdade. Você lembra daquele oficial do rei que duvidou da palavra de Eliseu? Pois é, ele havia sido encarregado de cuidar do portão da cidade. Assim, quando os homens voltaram para contar a notícia para o rei, a população ficou tão agitada e querendo tanto ir no acampamento dos sírios para pegar a comida que saíram correndo desesperados de dentro para fora da cidade e avançaram com tudo sobre o portão, acabando matando o oficial esmagado, pisoteado. Assim, foi cumprida a palavra de Eliseu de que aquele homem veria as riquezas, mas não comeria delas. E aí, crianças, gostaram da história? Muitas lições a gente pode tirar dela, não é verdade? E uma delas é de que nós não podemos ser como o oficial que não acreditou na palavra de Deus. Isso porque a palavra de Deus é sempre verdadeira e tudo que ele fala se cumpre. E outra coisa é saber que Deus usa quem Ele quer. Usou até mesmo os 4 homens que eram rejeitados pelo povo. Por isso, nunca se diminua achando que você não é ninguém, porque para Deus você tem muito valor e Ele te usa da forma que Ele quiser. Bom, crianças, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!